Boa noite a todos. Uma vez mais, muito agradecida por estar aqui, sempre a serviço do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior. O Evangelho proposto para essa noite, por Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo de número 85, intitula-se Se Aspiras a Servir. Como sempre, Emmanuel vai se embasar numa passagem evangélica que é também e sempre um grande ensinamento de Jesus para todos os tempos. Neste caso, Emmanuel escolheu uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, a igreja primária em Filipo, em que ele diz, no capítulo 4, versículo 11, que aprendi a me contentar com o que tenho. Nós vamos entender um pouco mais à frente porque é que Paulo diz isto aos filipenses. Primeiro ele agradece aos filipenses por tudo que ele recebe, por tanta ajuda, lhes diz que a ele não falta nada, porque os filipenses são aqueles que efetivamente mandam tudo o que ele necessita na sua caminhada para a pregação do Evangelho de Jesus. Mas quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, ele estava preso pelo Império Romano, em circunstâncias bastante difíceis e que de verdade não importava quaisquer bens materiais dos quais ele dispusesse. Ele estava em cárcere com pessoas muito violentas, com pessoas depressivas, num local onde faltava paz, onde faltava serenidade e, como ele mesmo conta, faltava muitas vezes o pão e até mesmo uma água pura para tomar. Contudo, Paulo não se esquece de seu propósito de vida, aquele que houvera afirmado com o Mestre quando o conheceu, e aspira a servir o Mestre ainda no cárcere, trazendo um pouco de paz, um pouco de serenidade, um pouco de luz, de calma aos corações daqueles que, como ele, estavam ali encarcerados, incluindo os encarceradores, incluindo os guardas. Então, Paulo diz aos filipenses: eu aprendi a me contentar com aquilo que tenho, porque, na verdade, para servir ao Mestre, não preciso de muito, senão daqueles recursos que são naturais, que já me são dados, que caminham comigo para qualquer lugar que eu vá, aonde quer que eu esteja. Para falarmos sobre serviço, poderíamos nos manter aqui falantes uma noite inteira e muito mais. Nas perguntas de 766 a 768 do Livro dos Espíritos, os Espíritos de Luz explicitam para Allan Kardec que nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Essas perguntas dizem respeito à necessidade de convivência em sociedade. Quando Kardec pergunta se é preciso que realmente os homens convivam em sociedade, Kardec também pergunta sobre a escolha de isolamento de alguns homens, e os espíritos assim o respondem. Aprofundando-nos um pouco, portanto, sobre o termo relação de serviço, nos dizem os espíritos que todos nós estamos a serviço uns dos outros para assegurar o progresso. Ou seja, a todo homem já é dado os recursos de que necessita
para a sua vivência e a sua experiência na carne. A muitos de nós são dadas educações especiais, nos fazendo chegar aos mestrados e aos doutorados naquilo que nos propomos a aprender. A muitos de nós são dadas condições financeiras especiais em relação a outros. A muitos de nós são dadas habilidades que outros companheiros de jornada não têm. A muitos de nós são dados privilégios que outros companheiros de jornada não têm. E assim mesmo, como nos diz Emmanuel nesse capítulo 85 do Palavras de Vida Eterna, quantas são as vezes que nós desperdiçamos tantas oportunidades de ajudar e de servir aos outros com tudo aquilo que temos, esperando por termos mais. Quantas são as vezes em que nós nos estagnamos no serviço, na ajuda, esperando que outros venham para nos ajudar ainda mais, para nos doar ainda mais além daquilo que já temos, para nos sentirmos então capazes e autorizados a fazer alguma coisa. E aqui, Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, diz a eles: se tendes um sorriso, sorria para quem precisa. Se tendes a habilidade de escutar, escute a quem precisa fazer um desabafo. Se tendes a habilidade de doar no âmbito material, não fique pensando naquilo que te vai faltar, naquilo que você vai deixar de ter, naquilo que você vai diminuir dos seus bens, para ajudar aqueles que têm muito menos do que você. Paulo fala isso numa circunstância muito especial em que algumas pessoas na igreja de Filipos estavam discordando entre si sobre a forma de servir no Evangelho de Jesus Cristo. Não nos cabe aqui nesse momento falar exatamente sobre essa passagem, mas ela foi muito bem tomada por Emmanuel para nos exemplificar que sim, nós podemos servir sempre, sempre, em qualquer lugar que nós estivermos, seja qual for a circunstância, porque a cada um de nós são dadas competências, habilidades e dons diferentes que, como nos disseram os espíritos de luz no livro dos espíritos, nos completam uns aos outros para que nós possamos seguir de mãos dadas no progresso. No Evangelho de São Marcos, o evangelista nos conta que numa das passagens de Jesus com os seus discípulos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pediram para Jesus se poderia lhes conceder um desejo, e Jesus então lhes pergunta qual era esse desejo, e eles dizem: nós gostaríamos de nos assentar ao seu lado, um à direita e um à esquerda. E Jesus então responde a Tiago e João que sentar-se à sua direita e à sua esquerda era para aqueles que merecessem e que fossem destinados a isso. Os discípulos ficaram um pouco sem entender, mas caíram em cima de Tiago e de João por um pedido tão especial, ao que Jesus os chama a todos e diz: aquele que dentre vós quiser ser grande, seja servidor do outro. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus exemplifica com o seu próprio propósito de estar aqui, o dar a sua vida em resgate de muitos, dizendo que
o enviado de Deus aqui chamado Filho do Homem, não veio aqui para ser servido, mas para servir a muitos com a sua própria vida. Que dirá então o que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para sermos servidos ou para servir? Joana de Ângeles, numa psicografia ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, no livro chamado Repositório de Sabedoria, diz no verbete servir que seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Quem serve não se agasta com a ingratidão. Sai na direção do dia de sol para servir. Ama e coroarás as horas de luz. Serve e adornarás o coração de intermina ventura. O que Joana segue dizendo nessa psicografia é sobre as bem-aventuranças daquele que serve. Vamos parar para nos recordar quantas vezes nós fomos ajudados na nossa jornada de vida das mais diversas maneiras por outras pessoas, assim como nós, quando nós menos esperávamos ou quando se enfraquecia a nossa fé. Outras pessoas com tantas necessidades ou mais do que nós, tantas vezes nos vêm em socorro quando menos nós pensamos que estas pessoas podem ser aquelas a nos socorrer. Novamente, pensando um pouco mais sobre as relações de serviço, os grandes que podem gerar empregos para muitos estão a serviço desses muitos que precisam de um emprego e que estão ali também a serviço daquele que os emprega. Quando nós olhamos com respeito para aquelas servidoras que vêm em nosso socorro, limpando as nossas casas, arrumando a nossa cama muitas vezes, tirando o lixo que nós acumulamos para que nós possamos viver em ambiente limpo. Essas pessoas nos estão servindo para o nosso bem-estar. Entretanto, nós também as servimos pagando com honra os seus honorários e respeitando o seu serviço, não olhando para essas pessoas como se elas fossem menos do que nós. Quando, num momento como esse tão difícil que todos nós estamos vivendo, nós ainda podemos manter uma comida em nossa mesa e ainda assim contribuir um pouquinho que seja com aqueles que não estão tendo os recursos para manter a sua mesa farta. Nós estamos aí honrando aquele que cultiva a terra com a semente que se tornará depois o alimento que virá à nossa mesa. E nós estamos honrando aqueles que perderam os seus trabalhos, perderam o seu ganha-pão, mas seguem na labuta para servir aos seus familiares com algum recurso que seja possível. Quando nós sorrimos para alguém que precisa de um sorriso, quando nós emprestamos a nossa escuta para alguém que precisa conversar, quando nós fazemos aquela ligação telefônica que não estava prevista, para perguntar a alguém como você está, você precisa de algo, eu posso lhe servir de alguma forma. Nós estamos honrando esse progresso e esse bem-estar em sociedade com poucos recursos, nada mirabolante efetivamente, que podem trazer alegria, bem-estar, felicidade para muitas pessoas que nem esperavam um sorriso nosso, uma palavra nossa, uma ligação interessada de nossa parte. Assim, pois, preciso também lembrar nessa noite que o Evangelho segundo o Espiritismo
nos explica que servir é o mais puro ato de amor. E sobre a lei do amor, nos diz o Evangelho, que nos ensina que o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Ainda sobre o amor, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é fazer aos outros aquele bem que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Vamos nos imaginar, então, em dificuldades, as mais diversas e absolutamente solitários, sem que ninguém que passe por nós tenha capacidade de nos ajudar, sem que ninguém nos pergunte do que necessitamos. Tantas pessoas que nós conhecemos e sabemos que têm condições de nos ajudar quando nós estamos em dificuldades e nós pensamos sobre elas, mas elas não vêm, não chegam. Como é que nós nos sentimos em relação a isto? Então, quando precisamos, também precisamos aprender a pedir ajuda. Precisamos ser humildes o suficiente para dizer o que necessitamos, para aqueles que nós cremos que possam nos ajudar. Entretanto, não devemos, nos explica o Evangelho de Jesus Cristo, esperar que outros nos peçam e nos digam do que necessitam para estarmos disponíveis a atender às suas necessidades. E sim, devemos estar sempre atentos a todos ao nosso redor, a tudo aquilo que se passa ao nosso alcance, de modo que nós estejamos ali disponíveis para servir como possamos, na circunstância que seja, como fez Paulo de dentro do cárcere, servindo a tantos outros que ele sabia mais desafortunados que ele. Desafortunados por não acreditar em Cristo Jesus. Desafortunados do amor de Jesus Cristo por não poderem enxergar este amor. É disso que se trata a reflexão de Emmanuel para nós nessa noite, quando ele diz: se aspiras a servir, não fique esperando receber algo melhor do que aquilo que você já tem, para servir aquele que você pode servir com aquilo que você já tem. E nos lembra Joana de Ângeles também, nesse mesmo livro a que me referi, nessa psicografia tomada por Divaldo Franco, que o serviço engrandece o nosso espírito, que o serviço nos eleva ao nível de contentamento interno, a tal ponto que nós ficamos tão bem e tão otimistas que as coisas começam a nos acontecer sem que nós mesmos as peçamos e muitas vezes sem que nós percebamos. Tudo de bom começa a acontecer ao nosso redor. Quando nós estamos como aspirantes do serviço, presentes e disponíveis para aquilo que se apresente. E eu finalizo a reflexão desta noite com uma fala do próprio Emmanuel que diz: se aspiras a servir os outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, ou seja, quando eu tiver aquele doutorado, quando eu ganhar mais, quando eu tiver aquele espaço, eu vou acolher mais pessoas. Expectativas inúteis, pois todo aquele que sente e age com o Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem, melhorando a sua própria vida e a vida daqueles que estão ao seu redor com aquilo que tem. Nós não precisamos de muito para servir, mas nós precisamos viver o amor verdadeiro de Jesus Cristo em nossos corações, aquele amor que aspira a fazer ao outro o bem que gostaria que fosse feito a si mesmo.
Então, se aspiras a servir, ama e segue, e vá e faça como fez Jesus Cristo pelo tempo que esteve como Filho do Homem aqui encarnado, nos exemplificando que com alguns pães, alguns peixes, um pouco de água e vinho, muito se pode fazer, quando pouco se esperava. Nós estamos aqui, portanto, para servir uns aos outros e de mãos dadas, seguirmos no progresso espiritual desta nossa sociedade. Façamos, portanto, aquilo que nos foi explicado e exemplificado por Cristo Jesus, pedindo a Ele que nos dê o discernimento necessário e a força necessária para servir sempre. Que assim seja, graças a Deus.